E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nesse mês de junho nós temos refletido juntos aqui a cada domingo numa série de mensagens chamada Ecos da Cruz. E essa série está baseada no capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. Embora seja uma carta curta, comparada com outros trechos da Bíblia, é uma carta extremamente importante, densa, cheia de beleza sobre a vida cristã, sobre a fé cristã. E no capítulo 6, que é quando Paulo, de alguma maneira, conclui a sua carta aplicando tudo que ele ensinou acerca dos efeitos da cruz de Cristo na vida dos cristãos, nós temos então nesse mês de junho refletido sobre esses ecos da cruz na nossa vida e como isso nos impacta, como isso nos molda, como isso nos movimenta na vida. E hoje nós vamos ler o mesmo trecho que lemos na semana passada. Na semana passada eu disse que o sermão seria dividido em duas partes, então hoje nós vamos refletir na segunda e última parte do sermão chamado Carregando o Fardo. E nós vamos ler então Gálatas 6, do verso 2 até o verso 5. Diz assim a Bíblia, registrando as palavras do apóstolo Paulo aos cristãos dessa região chamada Galácia, por isso carta aos Gálatas. Ele diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Senhor, é a Tua palavra, é na Tua presença que nós estamos, e nessa manhã nós Te pedimos, assim como já Te adoramos, assim como fomos visitados pela presença do Senhor, sabendo que os nossos louvores imperfeitos chegaram até o Senhor porque foram oferecidos de maneira sincera, o que nós Te pedimos nessa manhã é que novamente o Senhor nos fale ao coração pela Tua palavra. Apesar de mim, das minhas limitações, da minha incapacidade humana de me comunicar com tantas pessoas diferentes, vivendo momentos de vida tão diferentes, por ser a Tua palavra, Deus vivo, e pelo Teu Espírito Santo habitar em nós e se mover entre nós, sabemos que o Senhor deseja e pode nos falar de modo que o nosso coração não seja mais o mesmo, por causa desse encontro contigo e com a Tua palavra. Pedimos que seja assim. Então, um tempo de edificação, de instrução, de correção se necessária, mas que a nossa vida Te glorifique mais. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Na semana passada, quando nós começamos a refletir sobre esse mesmo trecho que acabamos de ler, e caso você não tenha podido estar aqui ou não acompanhou a mensagem, ela está disponível em áudio ou em vídeo aí nas plataformas digitais, YouTube, Spotify e outras. Basta você procurar por Igreja Plena Rio e você vai encontrar essa série toda e as anteriores também. Nós começamos a refletir esse trecho na semana passada e nós fomos lembrados por Paulo aqui que a vida cristã, ela não é uma jornada solitária. E é interessante a gente pensar isso porque a gente vive num tempo de extremo individualismo, em que as pessoas conhecem muitas pessoas. As nossas redes sociais contabilizam centenas de amigos, centenas de pessoas que nós seguimos e nos seguem, que nós curtimos e nos curtem, mas isso não é sinônimo de que nós temos relacionamento com essas pessoas. Nós vivemos numa cultura que exalta muito esse individualismo e pessoas caminham sozinhas no meio da multidão. Mas Paulo nos ensina, e nós vimos isso na semana passada, que a vida cristã não é uma jornada solitária, que o Evangelho nos chama a caminhar juntos. E caminhar juntos significa um nível de comprometimento meu com você, porque nós somos chamados a carregar os fardos pesados uns dos outros. Foi isso que vimos na semana passada nas palavras do apóstolo Paulo, porque a cruz de Cristo não apenas nos reconcilia com Deus,
A cruz de Cristo também nos une em comunhão, como irmãos, irmãs, filhos e filhas de Deus unidos na mesma família da fé. Temos em Deus o nosso Pai, em Cristo o nosso Senhor e Salvador. E na realidade da comunidade cristã, a família que Deus nos insere para crescermos em graça, crescermos em conhecimento do nosso Senhor. Essa, queridos, é a ética do reino de Jesus. A manifestação de um amor que não é só palavra. A manifestação de um amor que não é só cordialidade quando a gente se encontra aqui no domingo de manhã. E estamos todos bem arrumados, perfumados e dispostos, minimamente dispostos a sermos simpáticos uns com os outros em nome do tal amor cristão. Não. A ética no reino de Jesus nos chama a manifestação de um amor que transcende as palavras e que se envolve com o outro. Um amor que é suporte para o outro. Um amor que restaura o outro. Quando ele cai, quando ele falha, quando ele se cansa da jornada. Mas hoje, ao continuarmos a exposição desse mesmo trecho, a gente percebe que o apóstolo Paulo também nos alerta para um outro aspecto fundamental do que nós poderíamos chamar de maturidade cristã. Um outro aspecto fundamental do que nós podemos chamar de maturidade cristã é saber carregar, como ele mesmo está dizendo aqui, saber carregar a própria carga. E a gente tem que entender isso, porque vimos na semana passada Paulo dizendo, olha, carreguem os fardos pesados uns dos outros, e agora, sobretudo no verso 5, ele falando, carreguem a própria carga, cada um carregue a própria carga. Então, para a gente começar a entender, é como se Paulo estivesse aqui dizendo, sim, amem uns aos outros, e amem uns aos outros profundamente, ajudem uns aos outros, suportem uns aos outros, mas não esqueçam, é isso que Paulo está dizendo aqui, há um peso que é seu, há uma responsabilidade na vida cristã que ninguém pode carregar no seu lugar. Há um compromisso na caminhada com Jesus que é seu, que o outro não pode levar por você, ainda que esse outro seja o teu outro mais próximo, o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu melhor amigo. Nós vivemos dias, queridos, em que a cultura oscila em dois extremos perigosos. Aliás, nós vivemos em tempos de polarização, não é? Tudo parece que é sempre extremo demais. Ou você está num grupo e num espectro, ou você está num outro grupo e num outro espectro, e eles estão sempre rivalizando e brigando entre si. E nessa nossa cultura, nós vemos dois extremos perigosos que ela apresenta e que ela oscila. De um lado, o individualismo autossuficiente. Esse individualismo autossuficiente se recusa a ajudar e se recusa a depender de alguém. Você precisa ser autossuficiente, você precisa cuidar de si, você precisa ser o protagonista da sua própria história, você precisa priorizar a você, não se ocupar do outro, porque se você não cuidar de você, quem cuidará de você? E se você se ocupar do outro, como é que você vai ter tempo para cuidar de você? Individualismo. E essa é uma expressão presente na nossa cultura e na nossa sociedade. Mas do outro lado, um outro extremo, também presente na nossa cultura e no nosso tempo, é o da terceirização da responsabilidade. Aquela atitude da pessoa que espera que os outros sempre façam algo por ela. E que a razão das coisas estarem acontecendo em sua vida é o outro, a ausência do outro, ou a má ação do outro, que reverbera em sua vida, e por isso ela se encontra naquele estado. Terceirização. Um importante pensador contemporâneo chamado Gil Lipovetsky escreveu um livro essencial. E apesar desse sujeito ser um ateu, ele descreve a realidade do nosso tempo com uma precisão cirúrgica. O livro se chama A Sociedade Pós-Moralista. E nesse livro, A Sociedade Pós-Moralista, Lipovetsky basicamente vai dizer que nós vivemos esse tempo aqui de dois extremos que
coexistem na mesma sociedade. Ele diz que nós vivemos na época da ética indolor, ou seja, eu quero um mundo bom, eu quero um mundo ético, eu quero que as pessoas façam as coisas certas e corretas, mas eu quero isso desde que isso não me custe algo pessoal. Ética indolor. E aí ele fala de algo chamado por ele de o crepúsculo do dever. Ou seja, nós estamos vendo o enfraquecimento dessa consciência de dever. Eu não quero ter que nada. Eu não quero ter que me ocupar do outro. Eu não quero ter que pautar a minha vida para o bem coletivo ou para o bem do outro. E ele vai começando a descrever, então, quais são as consequências de uma sociedade que vive assim. E o que me parece mais interessante é que esse livro foi escrito nos anos de 1980. E é incrível como coisas que ele escreve ali parecem quase que prenúncios proféticos do que nós vemos hoje no tempo e na sociedade. Dois extremos. De um lado, o individualismo autossuficiente. Do outro, a terceirização da responsabilidade. Mas a cruz de Cristo nos liberta dos dois. Porque a cruz de Cristo nos chama para um amor responsável e a cruz de Cristo nos chama a uma responsabilidade amorosa. A cruz de Cristo me chama a amar para além das palavras. A cruz de Cristo me ensina que o meu irmão não é apenas um outro alguém que eu encontro no domingo de manhã, mas ele é alguém que Deus em sua graça uniu à minha vida, na minha jornada. Ele tem que importar para mim. E o nome disso no reino de Jesus é amor. Eu me ocupo dele não como um peso, não como um fardo, mas como um chamado para uma vida em família. E isso, queridos, é andar na contramão da cultura e do tempo que nós estamos. Ao mesmo tempo, a cruz também me liberta dessa terceirização da responsabilidade, porque ela me ensina a ter uma responsabilidade amorosa. O que isso significa? Em virtude do amor que me transformou, o amor de Cristo, eu passo a aprender que há uma ética como discípulo de Jesus que deve ser a minha, um caminho, uma conduta e uma responsabilidade que não é do outro, mas que Deus conferiu a mim. E eu sigo essa responsabilidade por amor e em amor. Por isso, o texto que nós estamos refletindo hoje nos ensina que andar no Espírito, e para você entender, caso você não esteja tão familiarizado com a carta de Paulo aos Gálatas, quando ele chega nesse capítulo 6, ele acaba de falar, palavras antes, no final do capítulo 5, sobre a vida no Espírito, sobre o fruto do Espírito. E ele ensina que nem todo mundo que se diz cristão e nem todo mundo que estava na igreja, para quem ele escreve, vivia a vida no Espírito. Mas aqueles que eram espirituais, e assim que ele começa o capítulo 6, deveriam viver uma espécie singular de vida, que é essa que ele começa a descrever aqui. Então ele está nos ensinando que andar no Espírito significa desenvolver uma maturidade que se expressa tanto em empatia com o outro, quanto em responsabilidade pessoal. Semana passada nós vimos esse aspecto da empatia do outro. Carregar o fardo pesado do outro. Ter um amor para além das palavras dirigido ao outro. Porque esse outro é o meu irmão, esse outro é a minha irmã. Deus me uniu a essa pessoa. E hoje nós estamos olhando, ou vamos olhar de modo mais focado nesse outro aspecto, que é a responsabilidade pessoal. Ao escrever aos cristãos na Galácia, Paulo deixa claro que carregar os fardos uns dos outros é parte essencial da vida cristã. Mas imediatamente depois, ele apresenta uma verdade complementar, de que cada um deve examinar a si mesmo e carregar a sua própria a sua própria carga, perdão. E Paulo aqui não está se contradizendo. Ele não está sendo um cara esquisito que instantes antes disse carrega a carga do outro e agora está dizendo carrega a sua própria carga. O que ele está fazendo é aprofundar ainda mais a aplicação da palavra de Deus na vida de cada cristão.
Porque o amor cristão, esse amor verdadeiro, não anula a nossa responsabilidade pessoal. Pelo contrário, ele desperta a nossa responsabilidade. Porque eu entendo que a minha capacidade de ser suporte para o outro, de amar o outro, de estar ao lado do outro, emprestando o meu ombro para compartilhar o fardo pesado que ele carrega, exige de mim uma compreensão da minha própria responsabilidade diante de Deus, do tipo de vida que Deus pede que eu viva. E é sobre isso que a gente vai conversar no único tópico da mensagem de hoje, que é o complemento, como eu falei, da mensagem do domingo passado. Ele vai aparecer aqui na sua tela, esse tópico dizendo: assuma a responsabilidade da sua caminhada. Como nós vivemos num tempo em que se tornou muito comum o púlpito de igrejas ser ocupado por mensagens assim mais motivacionais e pregadores muito confortavelmente se apresentando mais como coaches do que como expositores da Bíblia, eu preciso desfazer uma eventual má compreensão que você tenha dessa chamada: assuma a responsabilidade da sua caminhada. Eu não estou dizendo com isso, como você vai ver nesse texto que estamos refletindo, que você deve assumir o protagonismo da sua própria vida. Você não vai ouvir nessa manhã nada do tipo: assuma as rédeas da sua própria história, seja líder de si mesmo. Eu não estou aqui para gastar o teu precioso tempo de domingo falando coisas que você, para ouvir, não precisaria nem ter saído de casa para sentar numa igreja para ouvir. Quando eu digo, e quando nós vamos refletir juntos sobre assumir a responsabilidade da nossa caminhada, nós estamos falando daquilo que nos compete assumir, porque Deus espera de nós que assim seja. Porque Deus, que é o centro da nossa vida, porque Cristo, a quem cantamos e declaramos ser Senhor da nossa vida, não apenas Salvador, mas o Senhor a quem nos curvamos, a quem seguimos, pede de nós uma espécie de vida, pede de nós uma espécie de comportamento, pede de nós um tipo de postura e de conduta. E essa responsabilidade deve ser assumida por nós. O versículo 4 que nós lemos começa com um chamado assim bem claro de Paulo. Ele diz: cada um examine os próprios atos. E Paulo aqui não está nos incentivando aquele tipo de introspecção neurótica. Já viu gente que entra nesse lugar assim, aí ele começa a refletir nos próprios atos e fica ansioso, e aí da ansiedade ele é levado à culpa, e a culpa ele é levado à imobilidade, porque ele começa a refletir os próprios atos e ele se martiriza. Ele é um incompetente, ele é um incapaz, ele é um tolo, ele é um estúpido, ele só toma decisões equivocadas, e ele fica então ali num buraco que nunca chega ao fundo. Não, Paulo, quando diz que devemos examinar, cada um deve examinar os próprios atos, ele não está falando de uma introspecção neurótica, ele está falando de uma análise honesta da vida. O verbo que ele usa aqui no grego aponta para um tipo de exame que testa, um exame que avalia com critério. Sabe o joalheiro que você leva uma joia para que ele estabeleça o valor dela, para que ele avalie aquela joia? Quanto de ouro há nela? Quanto de pedras preciosas há nela? Ele é um especialista. Ele estudou, ele conhece a ciência que permite ele avaliar uma joia. Então ele pega a joia que você leva para ele e ele faz um exame dela. Ele avalia, ele testa a sua qualidade. É algo parecido com o que Paulo está dizendo para a gente aqui. Ele está dizendo: cada um examine os próprios atos. Cada um olhe para a sua própria vida, a fim de testar a sua própria conduta. E queridos, num tempo como o nosso, em que é muito mais fácil apontar o erro dos outros do que encarar as próprias falhas, a Bíblia mais uma vez nos chama a inverter a lógica. Porque o que é fácil? É fácil a gente, inclusive para disfarçar o desconforto das nossas falhas, ressaltar a falha do outro. É muito mais fácil. É muito mais fácil ver a imoralidade do outro. É muito mais fácil ver a incoerência do outro. É muito mais fácil ver o comportamento impróprio do outro.
É muito mais fácil medir e falar da roupa do outro, da maquiagem da outra, é muito mais fácil. Parece que o tempo que nós vivemos nos estimula a isso. Difícil é encarar as próprias falhas. E o que Paulo está dizendo aqui? Cada um examine os seus próprios atos. Ou seja, antes de medir os outros, meça a si mesmo. Você lembra de Jesus dizendo aos seus discípulos: olha, por que você se incomoda com o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave que está no seu? E muita gente para na citação bíblica aí. E aí diz o seguinte: está vendo? Jesus está dizendo que eu não devo olhar para o cisco do olho de ninguém, nem devo fazer nada, cada um faz o que quer da própria vida. Não, ele diz o seguinte: olha, antes de você se preocupar em tirar o cisco do outro, remova a trave que está no seu, pois assim você vai conseguir enxergar melhor. O teu cuidado, inclusive em proteger o outro, em ajudar o outro, vai ser mais preciso, porque você olhou para si primeiro. Antes de medir o outro, meça a si. Antes de carregar a régua da comparação, carregue com você o espelho da verdade. Olhe para você, olhe para dentro de você. E por que é assim? Paulo vai dizer na continuidade do verso 4: então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Olha, cada um examine os próprios atos. Então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém ou com ninguém. Esse orgulho aqui, gente, não é vaidade, tá? Paulo não está escrevendo de forma alguma que ao fazer isso você vai se tornar uma pessoa assim mais prepotente, religiosamente falando, sabe? Aquela arrogância santa. Não, tem nada a ver com isso. O que Paulo está dizendo aqui é aquela satisfação legítima de quem sabe que está andando com integridade diante de Deus. E queridos, sabe o que é integridade? Integridade não é perfeição. Integridade é inteireza. Integridade significa que você se colocou inteiramente em cada aspecto da sua vida, não deixando nada de fora, conscientemente diante de Deus, desejando agradá-lo, ainda que você falhe. O seu desejo é uma relação íntegra com o seu Deus. E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte: cada um examine os próprios atos, examine isso diante de Deus, porque assim você vai poder, como ele diz aqui, se orgulhar sem se comparar com ninguém. Você ter aquela satisfação na sua alma de saber: meu Deus, eu ainda não sou quem deveria ser, mas já não sou mais quem fui um dia, a tua graça tem me transformado e cada aspecto da minha vida tem estado conscientemente diante do Senhor. É um senso de contentamento espiritual que nasce da fidelidade e não da comparação. Sabe, aquela coisa que algumas pessoas se pegam dizendo: olha, poxa, fulano nem ora. Fulano, eu não sei nem se tem uma Bíblia. Eu ainda tenho uma Bíblia, bonitinha, capa de couro, marrom. Eu deixo num lugar bonito da minha casa. De vez em quando eu pego, pelo menos no domingo, para levar para a igreja. Eu oro, tem gente que nem ora. Eu falo de Jesus. Tem uma oportunidade, eu encaixo ali Jesus numa conversa com um amigo, com uma amiga. Eu conheço pessoas que nem isso. Parece James Bond, sabe? Agente secreto do céu. Ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele é de igreja. Essa comparação, ela é desonesta e ela é uma armadilha. Porque a comparação rouba a nossa alegria. A comparação nos afasta dos outros. E a comparação nos leva a dois lugares igualmente perigosos. Ou o orgulho que faz com que a gente se sinta melhor do que o outro. Eu oro, ele não. Eu leio a Bíblia, ele não. Eu falo de Jesus, e ele não. Eu vou para o culto todo domingo, ele não. Ou o desânimo, que é um outro lugar perigoso. É o desânimo de quem se acha inferior. Realmente eu estou muito para trás. Realmente, eu lembro de um amigo que eu tinha na adolescência, na igreja, e algumas pessoas aqui o conheceram, então vou poupar o nome, em que ele dizia assim,
uma vez a gente estava indo para um evento juntos e ele dizia assim, cara, eu me sinto tão indigno de Deus. Eu falei, pô, começou certo, né? Eu falei, meu Deus, estou conversando com John Piper aqui, né? Tem uma legenda cristã aqui do meu lado. Cara, eu me sinto tão indigno de Deus, que eu penso assim, se eu for para o céu um dia, eu tenho a sensação, cara, que a minha casa, assim, ela vai ser, porque Jesus disse que ele foi fazer moradas para a gente, né? A minha casa, cara, vai ser assim, muito encostada no muro. Eu falei assim, cara, o que é uma casa encostada no muro? Ele falou assim, não, porque a cidade é fortificada, né? A cidade de Deus. Então assim, e a Bíblia diz que no centro está o trono. Então eu penso que quem viveu uma vida assim para a glória de Deus está mais perto do centro. A minha está mais para a periferia. Eu estou encostado no muro, assim, quase do outro lado. Essa sensação que a comparação produz muitas vezes, de um desânimo, produz esse desânimo. Mas o Evangelho nos liberta da comparação. O Evangelho nos convida a viver diante de Deus e não diante do espelho dos outros. Por isso Paulo está dizendo, cada um examine os próprios atos. E assim vai poder se orgulhar sem se comparar com os outros. E aí Paulo vai continuar seu ensino. E logo adiante, no verso 5, ele vai dizer, pois cada um, os mesmos que devem examinar os próprios atos, cada um deverá levar a sua própria carga. E aí eu não sei o que parece para você, mas à primeira vista pode soar uma contradição com o que Paulo acabara de falar no verso 2. Ele diz, levem os fardos uns dos outros. E agora cada um deve levar a própria carga. Afinal de contas, Paulo, devemos carregar os fardos uns dos outros ou cada um deve carregar o seu próprio? Não fica essa pergunta? É aqui que o sentido original das palavras nos ajuda a compreender o que o texto nos ensina. É aqui que o sentido das palavras gregas, que foi o texto, o idioma escrito pelo apóstolo Paulo, nos ajuda a compreender o que ele quer dizer. Porque no verso 2, a palavra usada para fardos é barê. Barê descreve pesos esmagadores. Barê descreve tribulações que são pesadas demais para serem carregadas sozinhos. Por isso Paulo está dizendo, olha, cada um deve suportar, carregar os fardos uns dos outros, os fardos pesados, os barês uns dos outros. Essa mesma palavra aparece numa outra passagem. Barê também aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 4. Quando Jesus está criticando os religiosos dos seus dias, os mestres da lei, os fariseus, dizendo que eles impunham às pessoas fardos religiosos muito pesados. Aliás, o verso diz, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Barê. Eles colocam sobre ombros humanos fardos que ninguém é capaz de carregar sozinho. Era uma crítica de Jesus aos religiosos dos seus dias. Mas aqui no verso 5, a palavra para carga não é barê, é fortion. E essa palavra fortion se refere a uma carga leve, algo que cada pessoa deve carregar por si só. Imagine um viajante, um mochileiro, que precisa ter consigo uma mochila que ele coloca nas costas, que tem tudo o que ele necessita para a viagem que ele pretende fazer. Essa mochila não pode ser carregada por outro, não pode ficar sobre os ombros de outro que o encontre em algum momento, porque tudo o que ele precisa para cada passo de sua viagem está ali e deve estar com ele, é responsabilidade dele. É isso que essa palavra grega traduzida como carga, no verso 5, fortion, significa uma espécie de responsabilidade individual. Ela também aparece em outra passagem, também no Evangelho de Mateus, só que no capítulo 11, verso 30. Você conhece o texto? Jesus falando, o meu jugo é suave e o meu fardo, fortion, é leve. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei alívio a vocês. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, a minha carga é leve. Diferente dos líderes religiosos que atam pesos esmagadores sobre vocês, que
que colocam barê sobre os ombros de vocês. O meu peso é fortion, é leve, é suave. Em outras palavras, queridos, existem pesos na vida cristã que Deus nos chama a carregar uns com os outros. Deus não te chama a lutar as suas lutas sozinho. Deus não te chama a enfrentar os sofrimentos que atravessam a sua história sozinho. Deus não te chama a lidar sozinho com as suas próprias quedas. Deus não te chama a lidar com os momentos de fraqueza na caminhada da fé sozinho. Esse é um peso esmagador que deve ser compartilhado com você. Então, na vida cristã, há cargas que Deus nos chama a carregar uns com os outros, mas também existem aspectos da vida que ninguém pode carregar por nós. Integridade de coração. Quem pode ser íntegro no seu lugar? Obediência pessoal. Não, eu estou mal demais, mas minha esposa está obedecendo a Jesus, que está uma beleza, então a média da casa está boa. O cultivo de uma vida devocional. Quem pode cultivar vida devocional no seu lugar? Não, porque ela tá com um tempo muito corrido, ela não tem conseguido tempo nenhum para leitura de Bíblia nem oração, quanto menos de algum livro cristão. Então, eu estou fazendo por mim e por ela. Eu estou me enriquecendo devocionalmente por mim e por ela. Não, essa responsabilidade é individual. Ninguém pode zelar pela sua caminhada diante de Deus. É uma responsabilidade sua. Ninguém pode crer por você. Ninguém pode buscar a Deus no seu lugar. Pessoas podem buscar a Deus com você. Pessoas podem orar por você. Mas você tem que orar. Você tem que buscar a Deus. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas e elas dizem: por favor, pastor, ore por mim. Ore por tal situação. Ore por tal circunstância. E aí você pergunta: mas você tem orado? Claro que nós podemos orar uns pelos outros e devemos fazer isso. Mas você acredita mesmo que existe alguma diferença na oração que eu farei e você fará? Eu sei que há lugares e há líderes que, segurando um microfone como esse, amariam muito que você saísse daquele culto de domingo olhando para ele como um ser quase que totalmente espiritual, divino, que quando o pastor orar por mim, tudo vai acontecer e vai ser diferente. Mas eu não posso te ensinar uma mentira. Não há poder nenhum diferente na minha oração, porque o poder da oração não está nunca em quem ora. O poder da oração está a quem nós oramos. O poder da oração não está no pastor, no presbítero, no líder, no dito irmão da oração ou da irmã da oração. O poder da oração está em fechar da porta do nosso quarto, falar com o nosso Pai que vem em secreto, e o Pai que vem em secreto nos recompensará. E quem nos ensinou isso foi Jesus. Então ninguém pode orar por você ou no seu lugar, amadurecer como cristão no seu lugar. O corpo de Cristo caminha junto, mas a sua devoção, a sua integridade, a sua fidelidade são cargas que você precisa suportar. É a parte que te compete como discípulo de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse: olha, se você tiver a fim de vir comigo, entra no bando. Fica camuflado no meio do grande grupo, há uma grande multidão sempre me seguindo e eu gosto de ver números e não rostos. Não. Jesus nos conhece individualmente, há uma responsabilidade individual que o outro não pode assumir por mim. E essa distinção, queridos, é essencial para que a gente compreenda o equilíbrio do Evangelho. Nós somos chamados a viver solidariamente, mas também somos chamados a viver responsavelmente. Como discípulo de Jesus, eu sou chamado a viver de modo solidário,
o outro importa. O outro tem nome, o outro tem história, o outro tem experiência com alegrias e dores, com conquistas e fracassos, e a vida dele não é indiferente para mim, porque ela não é indiferente para o Deus que eu digo amar, e Deus me uniu a ele. Então a caminhada cristã pede de mim uma vida solidária, ao mesmo tempo a caminhada cristã pede de mim uma vida responsável. Responsável pela minha própria jornada diante de Deus. O Evangelho nos tira do individualismo egoísta, mas ele também nos liberta da espiritualidade irresponsável, dependente. Paulo está dizendo para a gente assim: sim, vive em comunidade, sim, ame e ame profundamente, mas assuma a sua jornada com maturidade, porque o Espírito Santo não está formando apenas uma igreja solidária. O Espírito Santo está formando uma igreja responsável. Irmãos, isso aqui é muito importante. Nós cremos que o Espírito do Senhor que forma a igreja, não é? E o Espírito do Senhor não está formando uma igreja esquisita, que é super especial num aspecto e super deficitária num outro. O Senhor não está forjando uma igreja que é maravilhosamente solidária, em que todo mundo no ambiente interno é muito parceiro, muito amigo, muitos abraços e muitos encontros e mais, juntos são solidários com o entorno, juntos são solidários com o bairro, juntos são solidários com os vulneráveis, com os invisíveis, com os necessitados. O Espírito Santo gera essa igreja. Ao mesmo tempo, o mesmo Espírito gera uma igreja responsável, onde cada crente sabe que é responsável pela sua jornada diante de Deus, e que a qualidade da igreja, o impacto da igreja, ele está diretamente ligado à qualidade da sua vida individual com Deus. É por isso que nós costumamos falar que casamentos fortes são sinônimos de igrejas fortes. Por isso nós costumamos falar que igrejas formadas por pessoas que oram são igrejas que experimentam de modo mais claro e evidente o agir impressionante de Deus, que contraria circunstâncias ou previsões lógicas humanas. Mas o que isso significa, queridos? Isso significa então que os casais ou os casamentos fortes são porque a igreja tem uma agenda de encontros constantes de casais? Que a igreja feita de pessoas dadas à oração é porque a igreja tem uma agenda constante de reunião de oração? Nós estamos há 38 anos ininterruptamente, todos os sábados às 7 da manhã, orando em nossa reunião de consagração. Ou essa igreja forte tem a ver com a responsabilidade, que é a consciência da maturidade cristã de cada um, da sua própria jornada diante de Deus, que vai fazer então com que o seu casamento seja um casamento cristão, porque intencionalmente você está caminhando como um discípulo de Jesus na sua jornada conjugal, que vai fazer com que você seja uma pessoa amiga de Deus, íntima do Espírito Santo, não porque você vai para a vigília da oração, e você pode ir, e é uma bênção que você vá, não porque você participa das reuniões de oração da igreja, ou de alguma outra igreja irmã, é uma bênção se você quiser fazer, é ótimo o corpo de Cristo se unir em oração, mas porque você não abre mão da responsabilidade única e individual, de você cultivar um relacionamento com o Senhor em sua própria vida. E cantar, como a gente canta numa das canções, algo que é uma verdade para você: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E como eu digo ser amigo de alguém com quem eu não converso, com quem eu não tenho afinidade, com quem parece que eu não tenho, com quem eu não tenho assunto? Já teve que sentar na mesa num evento, num casamento que você vai, e aí você e o seu cônjuge, e você precisa sentar numa mesa que tem outros lugares,
mas você não conhece mais ninguém. E pelo restante da festa e do evento, pessoas que você não conhece vão sentar com você na mesa. É uma roleta, né, russa. Você não sabe o que vai acontecer ali, né? Pode sentar ali gente super agradável e boa de conversa e ter ali uma boa conexão. Pode sentar alguém ali que te deixa mais constrangido ainda de estar presente, né? E como é que fica a conversa? Agora imagine o mesmo evento em que você está do lado dos seus melhores amigos. Pessoas com quem você já viajou junto, já passou perrengue junto, tem história para contar junto, tem aquelas histórias boas para contar, que geralmente história boa tem a ver com situação ruim que a gente passa, né? Geralmente é inversamente proporcional. A gente passa uma situação muito ruim, vira uma história boa para contar. Na situação muito legal, não vira uma história tão boa. E você tem um monte de história para contar, você não vê a hora passar. Não é verdade? Porque você está na companhia de alguém que você ama muito. Como é a nossa relação com Deus? É como sentar na mesa com um estranho, que a gente não tem muito assunto. Eu não sei muito o que eu vou dizer aqui. Como é que a gente faz, meu Deus? É com o olho fechado, é com o olho aberto. Eu tenho que juntar a mão, eu tenho que deixar a mão assim. Eu tenho que ficar em pé, eu tenho que ficar sentado. Como é que eu trato ele? Tem que tratar naquela formalidade da língua culta, ou ele aceita uma conversa mais tete a tete? A gente tem que cultivar a amizade com Deus, e essa responsabilidade é individual. Nós vivemos numa sociedade, queridos, onde carregar o fardo alheio é visto como perda de tempo, porque você está deixando de cuidar de si. Ao mesmo tempo, essa mesma sociedade diz que assumir a responsabilidade é pedir demais de quem quer apenas conforto e recompensa imediata. Eu não quero. Lembra do Lipovetsky que eu citei no começo? Ética indolor. Eu não quero sofrer. Eu não quero que me custe algo. Mas o Evangelho não nos deixa nesse lugar. A cruz nos forma com um outro padrão. E é esse o eco da cruz que nós precisamos ouvir hoje. Jesus, o Filho de Deus, carregou sobre si o fardo mais pesado, a carga mais insuportável, a carga da nossa culpa, da nossa separação de Deus, do nosso pecado. O profeta Isaías, e você conhece o texto, profetizou. Isaías 53, verso 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Ele tomou como sendo dele esse fardo. E Ele não apenas carregou, Ele venceu. Ele venceu sobre esses pesos, Ele venceu sobre esses fardos, Ele ressuscitou e agora nos chama a uma vida que reflete essa redenção. Jesus agora nos chama a viver a vida que Ele vive, uma vida que reflete a redenção, uma vida que ajuda o irmão caído a se levantar, uma vida que divide o peso de dores reais, mas uma vida também que não terceiriza o zelo pela própria caminhada com Deus. Porque a cruz, queridos, ela nos torna restauradores do outro, mas ela também nos torna responsáveis por nós, diante de Deus. À sombra da cruz não há espaço para o cristão indiferente ao outro. Você não pode ser indiferente ao outro. Mas à sombra da cruz também não há espaço para o cristão negligente consigo. Então, queridos, à luz dessa palavra, nós precisamos responder, e essa pergunta vai aparecer na tela. Que responsabilidade espiritual eu tenho negligenciado, esperando que outros assumam por mim? Qual responsabilidade eu tenho diante de Deus, porém eu tenho negligenciado, esperando que os outros assumam no meu lugar? Essa é uma pergunta que não se responde com pressa, mas também não pode ser ignorada. Porque diante da cruz, queridos, não há espaço para terceirização da fé. Se a nossa vida é uma vida em que a gente pode contabilizar anos de igreja, mas a gente não consegue estimar o crescimento da nossa maturidade, tem alguma coisa errada no que nós temos chamado de fé. Se eu estou há 2 anos
5 anos, 10 anos na igreja, participando de cultos, cantando louvores, ouvindo pregações, entrando e saindo, se você passou por esses lugares, de campanhas de todos os tipos e de todos os nomes, e eu continuo uma criança na fé, um menino, uma menina, que acha que Nabucodonosor é nome de remédio para nariz, sabe? Que não consegue entender se Oséias é Antigo ou Novo Testamento, se foi profeta, rei ou sacerdote, que tem pouca familiaridade com passagens bíblicas essenciais, sabe? Que pensa na Arca de Moisés, que Josué abriu o Mar Vermelho, e coisas do tipo, uma incompreensão do texto bíblico, não porque te falta capacidade cognitiva, você é inteligente, instruído, bem formado, profissionalmente capaz, mas decidiu ser alguém, como Paulo escreve numa de outras cartas, que se alimenta de leite ralo. Porque Paulo diz, quando estive entre vocês, não vos pude dar alimento sólido, porque vocês não podiam suportar, porque vocês são como crianças que são amamentadas. Leite tive de lhes dar de beber. E ele fala isso, queridos, não num tom elogioso, ele fala isso como uma crítica. Como, passado tanto tempo, vocês não crescem? Não há como amadurecer espiritualmente sem assumir as responsabilidades que Deus espera de nós, amigos, não há. Você não vai amadurecer espiritualmente se você não ora. Se a oração para você é qualquer coisa estranha, não espere amadurecer. Você não vai amadurecer espiritualmente se você não servir. Se você não é alguém que coloca diante de Deus e à disposição dele seus dons, talentos, tempo, saúde, inteligência, capacidades para a glória do nome dele e para o bem do outro. Não há como amadurecer como cristão sem caminhar com os irmãos e as irmãs, sem cultivar um coração quebrantado, sem buscar santidade para a vida, sem investir em amizades espirituais, sem confissão de pecados, sem perdoar pecados, sem perdoar a falha do outro, sem edificar o outro. Não há, amigos. A gente vai continuar passando o tempo frequentando igreja, frequentando culto, talvez saindo de domingos como esse dizendo assim, eu esperava ouvir alguma coisa mais empolgante para a minha semana. E a gente vai virando assim, sommelier de culto, medindo a temperatura da mensagem, a qualidade, sem deixar que o Evangelho nos transforme de dentro para fora. O Espírito Santo não nos chama para uma vida leve porque é superficial. E tem muita gente confundindo vida cristã leve com superficialidade. Um cristianismo descristianizado, um evangelho sem cruz, um Deus que é como uma máquina de refrigerante, que eu vou lá e coloco o dinheiro, aperto o sabor que eu quero e Ele vai me dar o que eu quero. Então eu vou lá, participo do culto, eu entrego o meu sacrifício, geralmente tem a ver com dinheiro, e Deus vai atender o que a minha ganância apresenta para Ele, o meu apetite apresenta para Ele. Queridos, Deus não é isso. Deus não é isso. O Espírito Santo não nos chama para uma vida leve por ser superficial, ela é leve por ser verdadeira. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vida verdadeira envolve responsabilidade. Responsabilidade com a nossa fé, responsabilidade com a fé do outro. Portanto, que hoje o eco da cruz nos tire da inércia, nos tire da omissão, nos tire do conformismo, e que por graça, queridos, por graça, nós sejamos despertados a viver com mais responsabilidade, com mais compromisso, com mais amor, como quem sabe que carrega uma marca em si, a marca de Cristo. Como discípulo de Jesus, nós carregamos a marca de Jesus. Deve ser assim. Empreste o seu ombro para o outro, para que você carregue o fardo pesado que ele carrega. Mas não se esqueça de que há uma bagagem que é sua, uma responsabilidade diante de Deus que é sua, que Deus te chamou para uma espécie singular de vida, que Ele te capacita a viver essa vida, e que você deve se colocar nesse caminho e nessa direção, para a glória dEle e também para o teu bem. Vamos orar? Vamos ficar de pé?
Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos visita e o Teu Santo Espírito nos ensina em amor aquela espécie de vida que o Senhor nos chama a viver. Senhor, nos ajuda a sermos pessoas que não apenas falam do amor, mas que amam. Não apenas cantam sobre a intimidade com o Teu Santo Espírito, mas que são amigas do Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas que não apenas falam sobre solidariedade, empatia, cuidado do outro, mas que sejamos pessoas dispostas a consumir parte da nossa própria vida em amor, servindo os nossos irmãos, irmãs e outras pessoas com o Teu amor, Senhor. Mas também nos ajuda, Senhor, e nos ensina, Senhor, a sermos pessoas com um coração mais aquecido de paixão pela Tua presença, de modo que a oração para nós não seja coisa estranha, a Bíblia para nós não seja uma coisa cansativa e extenuante que a gente se aproxima porque precisa, mas que a Tua palavra seja para nós como aquele prato suculento que nós nos aproximamos quando estamos muito famintos, sabendo que desfrutaremos do seu sabor e encontraremos saciedade. Que a sede da nossa vida, que a fome existencial que nos habita, seja saciada todos os dias pelo banquete da Tua palavra, Senhor. Nos dá, Senhor, olhos para entender que nos aproximamos da Bíblia não como quem lê Shakespeare, Camões, Rui Barbosa, como quem lê literatura antiga. Ajuda-nos, Senhor, a ter olhos abertos para discernir a Tua palavra viva, saltando aos nossos olhos e emergindo em nosso coração para moldar nosso caráter, encher nossa vida de fé, paz, esperança, mas também nos tornar mais semelhantes a Jesus. Ajuda-nos a sermos pessoas que vivem refletindo e ecoando a cruz do nosso bendito Salvador, sendo imagem, sendo reflexo, sendo voz, sendo as mãos e sendo o abraço de Jesus no mundo em que nós estamos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.